enquanto o pessoal vai entrando lá. Antoniel. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos teus instrumentos nessa transmissão, na pregação do Evangelho. Amém, agora Senhor não Jesus. mais somente para a igreja local, mas para o Brasil e para o mundo. Que o Senhor nos dê condições de fazermos uma boa apresentação para que a tua mensagem, de maneira agradável, possa alcançar o seu objetivo. Amém. Que o Santo Espírito e os teus santos anjos estejam neste lugar, nos auxiliando, nos dando todo o apoio que nós precisamos para cumprir a missão. Amém, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pode ir lá, gente. Aquele da profissão. Pode montar aí, lá. Carrega os dois no microfone mesmo. Vamos lá, dá uma boa noite, já pode cantar. Qualquer coisa, canta duas músicas. Temos 10 minutos para eu entrar. Depois. Vai lá. Deixa. Tá ao vivo, tá? Vamos lá, som, teste, testando o som, teste, som, testando, teste, testando o som, testando o som, teste. Pode ir lá vocês. Vai lá. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Melhor que isso aí não tem jeito não. Ah, aí tem que pôr o refletor. Deus certo, mas antes. Deixar um tema lá para eles verem. Tem carro o suficiente aí? Olá, oi, som. Boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Você que nesse momento está assistindo através do Facebook, seja bem-vindo. A música dessa noite é 228, O Rei Vem Vindo. Só a música mesmo, que hoje tá na mão. 128, desculpa aí, 128, O Rei Vem Vindo. Nós estamos aqui ao vivo. Vamos lá louvar o nosso Deus nesse momento. Nas ruas, o barulho os
ouvimos a chamar o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço coro angelical, o céu está se abrindo a um brilho sem igual, com o som de muitas águas nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para lá. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os ouvimos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Feche os olhos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe na tua casa para ouvir a tua palavra. Nesse momento te peço, Senhor, por cada filho teu que está aí assistindo no Facebook, aqueles que nesse momento parou o seu tempo, parou os seus afazeres para ouvir o Senhor a falar com eles nesse momento. Que os teus santos anjos, o teu Santo Espírito abençoe cada um, cada adorador que nesse momento está na tua presença. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tá ao vivo, pode ir. O áudio tá ok? O áudio do derrubação do vídeo. Ok, testando. Baixar um pouquinho. Ok, teste. Olá, meus amigos, boa noite. Espero que você esteja nos vendo e ouvindo bem aí do outro lado, né? É um prazer estar aqui com você esta noite mais uma vez. É, na verdade, uma honra para nós termos o privilégio de juntos podermos estudar sobre um tema tão importante. Seja bem-vindo, você internauta, acesse, compartilhe aí a nossa transmissão neste momento, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de, assim como você, poder ter acesso a este conteúdo que é de muita relevância para as nossas vidas, principalmente quando se trata da nossa salvação. Mais uma vez, então, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos esta noite, por termos a oportunidade de compartilhar esta mensagem com centenas, por que não milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo. Que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar mais uma vez, fale aos nossos corações e nos ajude, ó Deus, a vivermos preparados, a termos esperança, mesmo diante de um mundo difícil, de um mundo cheio de desafios por todos os lados. Te suplicamos essas bênçãos e as agradecemos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como nós havíamos prometido, são exatamente 19 horas e 49 minutos no meu telefone, mas eu quero preparar você para que você veja um vídeo. A partir deste vídeo, nós vamos desenvolver toda a nossa mensagem desta noite, tá bom? Então, o tema desta noite é: não se deixe enganar. Não se deixe enganar sobre o que? Ou melhor, em outras palavras, né? Como ele vai voltar, né? E a respeito da volta dele, de quem eu estou falando? De Jesus Cristo. É preciso que você não se deixe enganar. Portanto, veja este vídeo que nós vamos então colocar na tela, tá bom? Veja este vídeo. Pastor, from the Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen?
Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Will this literally happen? It will literally happen. The sky There'll be will... a sign, there'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. And he's coming to take those who accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open. According to the biblical record, the sky is going to open. He's going to descend with his angels. And he's coming to take those who've been saved by his grace. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. This is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in... It's in Revelation, it's in Thessalonians, it's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a 1,000 year period? What happens then? Yeah, it's a period of 1,000 years. And the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace. And those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists. Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... If they haven't Yeah. Christ, it makes a statement... Jews, No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. He says that I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children? I'm the way, the truth. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. Okay. It's a radical statement. Sorry, let me just finish. Okay. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So okay. So we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. And this is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the main. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Programa que foi ao ar pela BBC de Londres, com tremenda audiência. Você estaria preparado para isso? Viram como as pessoas aplaudiram o liberal, o teólogo liberal, o sacerdote, enquanto riam, debochavam daquele que crê que Cristo vai voltar? Você está pronto para isso? Para enfrentar essa posição? Para ser taxado injustamente de fundamentalista porque você crê que Cristo prometeu voltar? Porque as palavras de Cristo são verdadeiras. E eles vão dizer que não, foi um equívoco de Paulo. Jesus não vai voltar. Adão e Eva, isso é história para boi dormir. Como assim? Você é fundamentalista. E você vai ter coragem de defender até o fim a palavra de Deus e a sua crença nela? Estará disposto, como os primeiros cristãos, a morrer por essa crença? Não a matar, como os fazem fundamentalistas, mas a morrer por ela. É bem diferente. Ok. Espero que você esteja visto e ouvido bem este vídeo e tenha entendido este conteúdo. Deu para você perceber que hoje a maioria das pessoas que tem a Bíblia em suas mãos ao redor do mundo
principalmente quando se trata daquela ala dos teólogos que são da alta crítica, deu para perceber que eles não creem mais na Bíblia como ela realmente quer como realmente Deus quer que ela seja ensinada. Já não acreditam mais que o mar vermelho foi aberto, que Jesus ressuscitou a Lázaro, enfim, eles estão tentando de todas as formas jogar por terra as principais verdades da Bíblia que são relevantes para a nossa salvação. Bom, a pergunta é: você está preparado para isso? Para que nós estejamos preparados para quando esse dia chegar, para quando nós tivermos que confrontar diretamente, quando as discussões teológicas bíblicas a respeito da volta de Jesus e do novo reino que vai ser estabelecido neste mundo em breve, para que sejamos prontos para darem respostas da nossa fé, é preciso que nós conheçamos a Bíblia, é preciso que nós saibamos como refutar este tipo de argumento usado por um pastor, por um sacerdote. Enfim, essa noite então você vai aprender um pouco mais sobre como ele vai voltar. Quem? Jesus. Como ele vai voltar a essa terra. Para você entender melhor este assunto, preste atenção aqui. Há alguns anos, quando eu ainda era muito jovem, eu me lembro de um mágico chamado David Copperfield. David Copperfield, ele fez esta aeronave desaparecer na presença dos seus telespectadores. Na verdade, ele os desafiou. E então, quando todos estavam olhando para esta aeronave, de repente ele fez com que ela desaparecesse na frente deles. Como ele foi ficando famoso e os desafios foram aumentando, outro dia ele convidou o seu público para que eles ficassem diante da Estátua da Liberdade, e ali, diante de milhares de pessoas, ele fez com que a Estátua da Liberdade também desaparecesse. Bom, ele ganhou muito dinheiro e conseguiu ficar muito famoso. Mas a pergunta é: e se este homem estivesse atraindo essas pessoas para um atentado terrorista? Com certeza ele teria destruído milhares de vidas. Bom, ele era apenas um ilusionista que estava querendo ganhar algum dinheiro e ficar famoso. Mas eu quero dizer para você nesta noite, e a Bíblia nos ensina isso, que existe um ser, um ilusionista, um enganador. Na verdade, ele é o mestre do engano. Isso mesmo, Lúcifer. Este anjo que fora criado por Deus e se voltou contra Deus, um dia, ele lá no céu, ele conseguiu enganar terça parte dos anjos. E então ele os arrastou nessa rebelião contra Deus. Quando ele veio para a terra, ele enganou Adão e Eva também, usando o seu disfarce ali através da serpente. Ele tem enganado homens e mulheres através dos tempos. Esta é a sua pretensão. Ele tem falsificado a felicidade, ele tem falsificado a verdadeira salvação, a adoração e o Messias. Por que ele faz isso? Porque ele acha que a terra é um prêmio pelo qual vale a pena lutar, e ele vai usar de todos os meios possíveis para arrastar a humanidade no seu último ataque ao reino de Deus, o seu último engano diante dos seres humanos nessa terra será dizer que ele é Jesus e que está voltando nas nuvens dos céus, e que veio aqui para fundar o reino de Deus aqui nessa terra. Sabe, queridos, o próprio Jesus, quando esteve aqui, nos advertiu destes enganos, destas tentativas de Lúcifer, de Satanás, de se passar por Jesus Cristo. Para que você possa entender melhor, leia comigo o que está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 5. Jesus disse: porque muitos virão, disse ele, em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganariam o quê? A muitos. Isto mesmo, esta é a sua pretensão, de enganar. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, diz a Bíblia, e farão tão grandes sinais e prodígios
que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mas eu sei que você que está do outro lado da tela nesta noite nos assistindo, você é o escolhido de Deus. Se você está nos assistindo, visualizando esta mensagem, porque Deus escolheu você, para que você não seja mais uma vítima dos enganos de Satanás. Amém? Vamos juntos neste estudo. Será que alguns cristãos, algumas igrejas, algumas denominações vão acreditar no engano mestre de Satanás? Bom, isto nós ainda vamos ver, mas nesta noite eu convido a você, mais uma vez, para nós irmos à Bíblia e estudarmos sobre este engano de Satanás, para aprendermos como Jesus vai voltar a este mundo, certo? Quais as verdades a respeito da volta de Jesus? Primeiro, Jesus disse: se vos disserem, olhai, ele está no deserto, disse Jesus, não saiais. Disse ele: ou olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Jesus nos preveniu que o inimigo tentaria enganar os seres humanos. Se possível fora, até os escolhidos seriam que enganados. Então, vamos aprender juntos nesta noite as verdades a respeito da volta de Jesus Cristo. Vamos sistematizar exatamente como Jesus vai voltar a este mundo. Vamos juntos? Qual é a primeira verdade sobre a volta de Jesus? Vamos estudar pelo menos 7 delas esta noite. Qual é a primeira verdade sobre a volta de Jesus Cristo? Primeiro, ele falou que voltaria a este mundo. Não se turbe o coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar lugar, e se eu for, voltarei, os levarei para mim mesmo. Amém? Aliás, Jesus nos fez uma promessa de retornar a este mundo, e ele nunca faltou com a sua palavra. Certamente ele já cumpriu todas elas, certamente ele vai cumprir esta. Mas o que nós precisamos saber esta noite é os detalhes sobre esta volta. Então, vamos juntos para a primeira verdade sobre a volta de Jesus Cristo. A primeira verdade sobre a volta de Jesus é que será o quê? Um evento literal. Jesus vai voltar de forma literal. Ou seja, o que significa o termo literal? Significa que vai ser exatamente assim como está escrito. Não é um texto alegórico. Está dizendo que ele vai vir de verdade, em pessoa. É isso. Vamos juntos então. Bom, em um ponto do tempo, a Bíblia diz que Jesus Cristo criou este mundo. Isto mesmo. A Bíblia diz que ele criou o planeta Terra. Lá no livro de João, no capítulo 1, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, e nada do que se fez foi feito sem a sua pessoa. Ele criou este mundo, ele estava lá na criação. Em um ponto no tempo, ele criou o mundo. Em um ponto no tempo, o homem caiu em pecado. Em um ponto no tempo, Jesus Cristo vai voltar a esta terra. Amém? Isso mesmo. Diferente do que os teólogos da alta crítica acabaram de dizer para nós no vídeo que você acabou de assistir, a Bíblia diz que ele vai voltar literalmente. Vamos ver o texto? Está no livro de Tito, capítulo 2, verso 13. O que diz lá no texto? Paulo disse que nós devemos viver aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de quem? Do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso, Paulo disse que nós temos que ter esta esperança, devemos viver com esta expectativa, devemos crer que o Filho de Deus um dia vai vir a este mundo, como ele prometeu, literalmente. Um dia o Filho de Deus vai vir nas nuvens do céu. Como disse um pastor adventista no vídeo que nós acabamos de ver, é o seguinte, em palavras curtas, diretamente, é o seguinte: os céus vai se abrir
e o Filho de Deus, Jesus Cristo, virá com os seus anjos. Amém? Isso mesmo. Sabe, queridos, a volta de Jesus Cristo é a esperança, é a única esperança para nós. A volta de Jesus será o fim de pandemias como esta que está ceifando milhares de vidas. A volta de Jesus Cristo é a solução para aquele que está no leito de um hospital sendo comido por um câncer. A volta de Jesus Cristo é a esperança para aquele cuja idade já não permite mais continuar vivendo neste mundo. Sabe, meus amados, hoje em nossos dias, grandes protestos, revoluções estão acontecendo ao redor do Brasil e do mundo. As pessoas estão cansadas de algumas coisas neste mundo. Eles acreditam e lutam por uma causa, mas eu quero dizer para vocês que não vai ser a mudança de um governo, se bem que ninguém quer viver debaixo de um governo ruim, mas não vai ser a mudança de um governo. A solução não está no homem apenas. A solução não está no sistema de governo. A solução real para este mundo está na volta de Jesus Cristo. Amém? Somente com a vinda de Jesus, todos os nossos problemas serão resolvidos. Bom, pessoas que estão lutando, as pessoas acreditam nesta causa de viver num Brasil melhor. Milhares de pessoas estão aglomeradas ali no Palácio do Planalto, em Brasília, em várias capitais do Brasil. Hoje, nesta noite, estão recebendo pessoas de muitas cidades. Por quê? Porque eles querem mudança, porque eles querem viver num Brasil diferente. Agora eu quero falar para você que já conhece a Bíblia, para você que já conhece a Palavra de Deus. Você quer que Jesus volte a este mundo? Você quer ver o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu? Então lute por esta causa. Faça como estas pessoas. Você acredita que Jesus deve voltar? Então se mova. Faça alguma coisa para que o Evangelho seja pregado. Use também as redes sociais, como nós estamos fazendo nesta noite. Fale para o seu vizinho. Entre em contato com o seu parente que há muitos anos você não vê. Diga para ele que Jesus vai voltar. Faça como essas pessoas. Lute por esta causa. Quando nós incomodarmos a Deus, como essas pessoas estão incomodando as autoridades em Brasília esta noite, Deus vai fazer alguma coisa por nós. Amém? E sabe que coisa é essa? A mais importante, a mais esperada? Ele vai mandar o seu Filho a este mundo para nos buscar e para resolver todos os nossos problemas. Amém? Sabe, queridos, a primeira verdade sobre a volta de Jesus Cristo é que Ele vai vir literalmente. Ele virá. Mas vamos para a segunda verdade. A segunda verdade sobre a volta de Jesus é que este será um evento pessoal. Isso mesmo. Assim como um dia Jesus veio a este mundo e andou entre nós, assim como ele viveu 3 anos aqui nessa terra, a Bíblia diz que esse mesmo Jesus vai voltar. Amém? Vejamos então o texto. Quando ele estava ascendendo aos céus, os discípulos ficaram atônitos. Contrariando a lei da gravidade, Jesus foi sendo levado diante dos olhos dos seus discípulos, diante dos olhos de todos naquele dia. E enquanto os discípulos estavam olhando para Jesus e o vendo subir, anjos vieram e disseram para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão aí olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Este mesmo Jesus que andou aqui, este Jesus que tocou os olhos dos cegos, este Jesus que ressuscitou os mortos, este Jesus que expulsou os demônios. Os anjos disseram: ele vai voltar. Bom, agora me vem um grupo de teólogos, pessoas que supostamente são estudiosos da Bíblia, dizendo que este é um evento simbólico, que são passagens que não devem ser interpretadas literalmente. Bom, amigo, não é isso que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você
teólogo que porventura venha acessar este vídeo, a Bíblia diz em milhares de passagens, em cada 25 textos do Novo Testamento, a Bíblia diz em um deles que Jesus vai voltar a este mundo para nos buscar. Amém? A verdade é que a vinda de Jesus será um evento literal. A segunda verdade é que a vinda de Jesus será o quê? Um evento pessoal. Mas venha comigo, qual a terceira verdade sobre a volta de Jesus Cristo? É que será um evento o quê? Um evento visível. A Bíblia diz que Jesus vai vir nas nuvens do céu e todo olho o verá. É isso que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 1, isto mesmo, amigo, anote esse texto. Apocalipse, o último livro da Bíblia, escrito para a última geração de cristãos em cima dessa terra, escrito pelo último dos apóstolos. O apóstolo João diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele virá com as nuvens, como disse o pastor naquele vídeo que a BBC divulgou para todo mundo. É o seguinte: os céus vai se abrir e o Filho de Deus vai descer pelos corredores celestiais, e com ele os seus anjos. É isso. Este texto não me parece, e com certeza não é um texto poético, não é um texto simbólico. João está falando que o quê? Que todo olho, o quê? Todo olho verá Jesus vindo nas nuvens dos céus. Amém? Todo olho. Eu fico feliz, porque Deus não faz acepção de pessoas. O olho do brasileiro, o olho do chinês, o olho do japonês, o olho do americano, do africano, do grego, do islâmico, o olho de todos os seres humanos, das tribos indígenas, que porventura estão vivendo no meio da Amazônia, que nunca teve contato com nenhum ser humano. A Bíblia diz que até eles vão ver Jesus voltar. Amém? Todo olho vai ver. Esta é a terceira verdade. Mateus continua falando sobre esta passagem para nós. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Aparecerá onde? No céu. De onde ele vem? Do céu. O texto continua dizendo: e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Como não crer que em breve o Filho de Deus virá dos céus? Como não acreditar na vinda de Jesus, cuja mesma foi profetizada por milhares, por centenas, por dezenas de seus profetas, de escritores bíblicos? Há centenas de passagens na Bíblia dizendo que ele vai voltar um dia com grande glória e poder. Sabe, meus amados, um dia a Bíblia disse que Jesus viria a este mundo, e ele veio na plenitude dos tempos. Como disse o apóstolo Paulo, ele nasceu de uma virgem, nasceu num local rústico, numa manjedoura. Quando ele veio de maneira simples, não veio com pompas, não veio na sua glória, no poder que ele tem com seu Pai desde os dias da eternidade, mas veio de forma humilde. E naquele dia, poucos olhos e poucas pessoas viram o Filho de Deus. Apenas algumas pessoas no Oriente Médio, os pastores, os magos, os seus pais puderam ver Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele vier, ele virá como? De forma gloriosa, com poder e muita glória. Não mais para ser coroado com a coroa de espinhos, não mais para ser esbofeteado, não mais para ser criticado, não mais para apanhar na cabeça com uma cana, como os soldados fizeram, mas desta vez ele virá com poder e grande glória. Ele virá nas nuvens
do céu, com a glória com a qual ele viveu desde os dias da eternidade com o seu Pai. Amém? Sabe, queridos, não dá para desacreditar nesta mensagem. Ele vem, ele virá, ter certeza disso. Bom, a Bíblia diz que ele vem de maneira visível, mas a Bíblia diz que ele virá também de forma audível, com muito barulho, ao som de trombetas, com muita comoção neste planeta, como nunca visto e ouvido antes. Apocalipse 16, verso 18 diz o seguinte, leiam comigo: e houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto como nunca tinha havido. Centenas de terremotos têm sacudido essa terra. Milhares de pessoas perderam suas vidas por causa de algumas catástrofes naturais, entre elas grandes terremotos. Mas a Bíblia diz que por ocasião da vida de Jesus Cristo, vai dar um terremoto, que vai sacudir, que vai mexer com a estrutura central dessa terra, como nunca tinha havido, ao som, com muitos relâmpagos, com muitos estalos, com uma grande tempestade, como nunca presenciado antes, diz a Bíblia. E todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Quando Jesus vier, a natureza estará em comoção. Quando na cruz, de braços abertos, ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, o sol escureceu, a terra tremeu, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e mais uma vez esta cena vai se repetir por ocasião da sua vida. Mais uma vez a terra vai tremer, mais uma vez as sepulturas vão se abrir, e mais uma vez os mortos vão ressuscitar. Amém? Vamos ver o que diz o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, diz a Bíblia, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, leiam comigo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vale a pena servir a este Jesus. Como disse o nosso pastor querido, diante das lentes da BBC, ele virá, e aqueles que o aceitaram, aqueles que o aceitaram como seu Salvador, aqueles que entregaram suas vidas a Ele, aqueles que fizeram dele a sua única esperança, aqueles que o amaram de todo o seu coração, de toda a sua alma, mas que porventura estejam dormindo em algum cemitério por aí. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro, vão levantar do túmulo. Por ocasião da volta de Jesus Cristo, os mortos que morreram crendo nele, a Bíblia diz, vão se levantar. É isso que a Bíblia diz. Mas e os vivos? O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de quem? Do Senhor nos ares. Esse texto, com certeza, não tem nada de poético nele. Este é um texto que a teologia chama de escatológico, que fala da volta de Jesus Cristo com muito barulho, ao som de trombetas. A terra estará em comoção. Quando ele morreu, a terra tremeu. A Bíblia diz que os que ali estavam presenciaram aquele cataclismo, aquele fenômeno sobrenatural. Eles registraram isso na palavra de Deus, e a Bíblia diz que mais uma vez a terra vai tremer, não mais como um sinal da sua vida, mas porque ele já estará nas nuvens do céu, parado para ressuscitar aqueles que morreram crendo nele, ao som da última trombeta. E 6 dessas trombetas já tocaram. Estamos aguardando o soar da última trombeta, como disse Paulo, e este soar das trombetas vai penetrar os ouvidos dos mortos, e eles vão ressuscitar. Mortos ressuscitam, os vivos são transformados, e nós vamos para onde? Com Jesus Cristo.
Mas alguns escritores, supostamente escritores bíblicos, alguns filmes que você pode ter visto, assistido em Hollywood, alguns teólogos querem contradizer essas verdades. Como disse o entrevistador do vídeo, como é? Ele vai vir e daí vai começar um período de 1000 anos? Sim, isto mesmo. E vamos passar 1000 anos no céu, depois vamos voltar para esta terra, e aqui será um novo mundo, e daqui Deus vai administrar todo este universo, e eu e você seremos corregentes de Jesus Cristo. Mas existe um livro cujo título é Deixado para Trás, que diz que Jesus vai vir de maneira que as pessoas não vão ver, será como um ladrão, ele virá e retornará para o céu e as pessoas não vão ver, será de forma simbólica, e vamos passar por um período, por alguns anos de tribulação, mas depois vai haver uma segunda oportunidade. Não. E diz que será um arrebatamento secreto, que as pessoas, uns serão levados e outros deixados, e muitos não vão se dar conta deste evento, nem sequer vão vê-lo. Bom, mas de onde eles tiraram a expressão arrebatamento secreto? Bom, vamos aqui. Nós já lemos o texto, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo, com alaridos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Bom, a palavra arrebatados, de fato, ela existe na Bíblia, mas não existe na Bíblia secreto. Arrebatados, mas não secretamente, em nenhuma versão, nem no grego, nem que foi a língua original do Novo Testamento, nem no espanhol, nem no francês, nem no português existe a palavra secreta. Ele vai nos arrebatar. Mas o que então significa o termo arrebatamento? Significa levar de forma rápida, mas não secretamente, ok? Não de forma que os que ficarem não possam ver. Bom, meus queridos, e o que dizer da passagem bíblica que diz que ele vai vir como um ladrão? Será que alguns vão vê-lo vindo? Será que será o fato de Jesus vir a este mundo e retornar sem que as pessoas notem este evento? Não, a Bíblia diz que será de forma com muito alarido, com muito barulho, diz a Bíblia. É isso que está dizendo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, nós seremos transformados. Se estivermos vivos, seremos levados aos céus. Se estivermos em algum cemitério, a Bíblia diz, seremos ressuscitados. Convém que este corpo, que é corruptível, mas estes teólogos não creem nisso. Muita gente que anda com a Bíblia debaixo do braço não acreditam numa transformação deste corpo corruptível para um corpo incorruptível, este corpo mortal para uma vida imortal. Muitos não acreditam nesta passagem da Bíblia, mas as boas novas da Bíblia, verdades que não podem ser contraditadas, verdades que não podem ser refutadas, dizem que Jesus vai voltar, e dizem que a idade não será mais um problema para nós, o câncer não será mais um problema para o ser humano, pandemias, pestes, guerras, fomes, crises econômicas, tudo isso ficará para trás, tudo isso fará parte de um passado que não valerá mais apenas lembrá-lo. Jesus está vindo com o seu poder, com o seu toque transformador, com a sua glória, com o desejo de nos levar para um novo mundo, para um novo céu, com o desejo de cumprir a promessa que Ele nos fez.
Sabe, queridos, nós seremos levados neste mundo. A Bíblia até diz que uns serão levados e deixados, mas não dá margem para acreditar que os que ficarem vão ter uma segunda oportunidade. Uns serão levados e outros deixados. Os que forem levados irão para o céu, gozar de uma vida eterna. Mas os que serão deixados, o que vai acontecer com eles? O que diz a Bíblia? Apocalipse, o último livro da Bíblia, diz no capítulo 6, verso 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É vindo o grande dia da ira de Deus. Bom, as pessoas dizem que Jesus é o Cordeiro de Deus. Aliás, a Bíblia diz isso, e porque nos amou tanto, deu a sua vida por nós. Isto é verdade, é uma verdade inquestionável, mas também é verdade que um dia o Cordeiro estará irado, que um dia este Deus de amor estará irado, não com o ser humano, não, mas com o pecado. E aquele que estiver seguro do pecado naquele dia, sofrerá a ira de Deus. Sabe, amados, a reação daqueles que estiverem perdidos naquele dia vai ser: esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, para que não vejamos o rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira de quem? E da ira do Cordeiro. Mas hoje, eu e você podemos abrir a porta dos nossos corações mais uma vez, para que o Cordeiro entre. Ele mesmo disse: se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua vida e cearei com ele. Hoje, Jesus Cristo está apelando para todo ser humano. Hoje, Deus está falando com você que está me assistindo nesta noite. Você que nunca ouviu uma mensagem assim, ou você que porventura já tenha ouvido, talvez você que esteja lutando com o pecado nesta noite, talvez você que esteja lutando com o eu nesta noite, talvez você que esteja lutando com o mundo nesta noite. Jesus disse: não desista, eu entrei na sua vida e vou cumprir a promessa, eu vou transformar você, eu vou te dar a vitória sobre o pecado, eu vou te dar a vitória sobre o mundo, eu vou te dar a vitória sobre o inimigo, eu vou te dar a vitória sobre a morte, amém? E então nós vamos subir com ele, quando ele vier. Mas os que ficarem vão sofrer a ira de Deus. Aqueles que não receberem o selo de Deus se perderão para todo o sempre. Hoje Jesus Cristo está a falar aos nossos corações. Hoje o Espírito Santo, por meio desta mensagem, está falando com você. Ainda há tempo. Jesus Cristo ainda está no santuário celestial. Deus está lutando por nós. O Espírito Santo está trabalhando na nossa mente e nos nossos corações. Hoje é o dia da salvação. Amém? Sabe, queridos, nós vamos juntos aqui. Ele vem com poder e grande glória. E a vós que sois atribulados, você que está sofrendo nesta noite, você que está padecendo nesta noite, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus e com ele os anjos do seu poder. Cristo está voltando. Como ele virá? Em chama de fogo. Ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Me lembro muito bem do questionamento do entrevistador. E o que dizer das criancinhas? E o que dizer dos budistas? E o que dizer daqueles que não aceitaram Jesus? O pastor disse que só existe um caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um intercessor, só existe um Salvador, só um deu a vida por nós. Quem foi ele? Jesus Cristo. Infelizmente, aqueles que viraram as costas para Jesus, infelizmente, aqueles que talvez estejam nos assistindo nesta noite, mas que se rebelam contra
o amor de Deus, que se desfaz do amor de Deus, naquele dia, infelizmente, ficarão. Mas todos aqueles que aceitaram Jesus de bom grado, que o amaram com todo o coração, naquele dia vão subir. Sabe, queridos, o inimigo, falando dos inimigos do Evangelho, a Bíblia diz: a quem o Senhor desfará pelo esplendor da sua vinda. Não precisamos levar ao extremo a religião em Cristo Jesus. Não precisamos matar as pessoas por causa da nossa religião. Pelo contrário, se necessário for, Deus quer que nós entreguemos nossas vidas, mas para que tenhamos o direito de recebê-la de volta aquele dia, quando Jesus voltar. Foi assim na volta de Jesus, foi assim nos dias de Noé, foi assim nos dias de Ló. Um grupo foi salvo, o outro grupo foi deixado se perder. Um grupo vai dizer aos montes: caia sobre nós, para que não vejamos a face daquele que vem das alturas. Um outro grupo vai dizer assim: este é o nosso Deus, a quem aguardarmos, Ele nos salvará. A salvação só vem por meio de Jesus Cristo. É bom, é válido a tentativa de reivindicar os nossos direitos como cidadãos, como patriotas. Claro, nós não devemos nos conformar com um sistema de governo que nos oprime, com um sistema de governo que tira dos seus cidadãos a liberdade, principalmente a liberdade religiosa e também em questões políticas. Mas eu quero dizer para vocês que a solução definitiva para este mundo de pecado é a volta de Jesus Cristo. Ele é o Deus a quem nós aguardávamos. Ele é a solução. Por mais que vivamos num mundo melhor, de uma economia estável, onde talvez a doença não faça tantas vítimas, este mundo só irá de mal a pior. Ainda que aparentemente exista um equilíbrio, a vida para todos nós chegará ao fim. Estamos condenados a viver apenas 70, quando muito 80 anos neste mundo. Mas Jesus promete voltar e nos dar a salvação, trazer para nós a vida eterna. Este é o Senhor a quem aguardarmos. Na sua salvação gozaremos e nele, a Bíblia diz, nos alegraremos. Amém? Felicidade, alegria eterna. Jesus vem, os mortos ressuscitam. Filhos que foram tirados dos seus pais, amigos que um dia foram levados pela morte, pessoas que destruíram as suas vidas enquanto viveram neste mundo, mas que um dia aceitaram Jesus. Naquele dia vão dizer: este é o nosso Deus, a nossa esperança, aquele que nós desejávamos que um dia viesse a este mundo. Pessoas que no leito de um hospital nesta noite estão sofrendo, podem colocar suas esperanças em Jesus Cristo. Pode crer que um dia Ele vai voltar, que os túmulos vão se abrir. Sabe, querido, Jesus vai voltar de forma audível, de forma gloriosa. Os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados de forma gloriosa e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isto mesmo, todo olho vai ver. A glória de Jesus Cristo vai iluminar todo o globo. Ele virá de forma gloriosa, não mais para sofrer, não mais para morrer, não mais para ser condenado, mas vem agora para triunfar sobre todos os seus inimigos, mas vem agora para triunfar sobre todos os inimigos do Evangelho, amém? Para triunfar sobre todo o mal, para triunfar sobre a morte, o nosso maior inimigo. Ele vem de forma gloriosa, será o clímax da história. Estamos chegando a este momento. A Bíblia diz
Vi o céu aberto, disse o apóstolo Paulo, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Fiel porque ele cumpre todas as promessas. Fiel porque ele nos ama. Fiel porque ele nunca nos traiu. Fiel porque ele vai cumprir mais uma das suas promessas, vai ressuscitar os mortos e nos levar para o céu. Fiel porque ele prometeu transformar este mundo. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, uma linguagem desta vez figurada, simbolizando a palavra de Deus que julga. Sabe, queridos, para fazer o quê? Ferir. Para fazer o quê? Julgar as nações. Jesus está vindo para fazer justiça. O Filho de Deus não é nenhum juiz que se vende e nem que se compre. Ele vê todas as coisas, ele julga com retidão, sem parcialidade. Ele é imparcial, o Deus perfeito. Todos os seus juízos são santos e justos. Amém? Sabe, queridos, será o clímax da história, mas será também um momento decisivo. Judas, um dos escritores bíblicos, disse o seguinte: vede, o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para condenar todos os ímpios. Virão os anjos naquele dia e separarão os maus dentre os justos. Sabe, não precisa você ficar triste, não precisa você se desesperar. Nenhum governo neste mundo é páreo para Jesus Cristo, nenhum governo. Nem a China, nem o Japão, nem a Coreia do Norte, nem os Estados Unidos, nem o Brasil. Ninguém é páreo para ele. Quando ele vier, ele vai triunfar sobre todos os líderes políticos e religiosos corruptos deste mundo. Ele vem fazer justiça, ele vem para julgar com retidão, mas o que é melhor, ele vem para ressuscitar os mortos, ele vem para transformar os vivos que acreditam nele. Ele vem. Jesus Cristo está voltando. Em breve, todos os cemitérios de Piracicaba terão seus túmulos abertos, pelo menos os túmulos daqueles que acreditaram em Jesus como seu Salvador. Em breve, cemitérios por todo o Brasil, por toda a América do Sul, por todo o mundo, no antigo Império Romano. Em breve, todos os filhos de Deus que desceram à sepultura crendo em Jesus Cristo, todos aqueles que não se renderam à pressão política e religiosa deste mundo, seja de um passado longínquo ou na história recente, porque milhares de cristãos nesta noite, quem sabe, estejam entregando as suas vidas por Jesus Cristo. Quem sabe milhares de cristãos esta noite estão sendo sepultadas porque amam a Jesus, porque amam o Evangelho. A Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai ressuscitar estes fiéis. Mas se eu e você estivermos vivos e este dia está chegando, Ele vai nos transformar. Amém? Querido, está chegando a hora de literalmente Jesus voltar. Está chegando a hora de literalmente ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Ele virá de forma visível, pessoal. O mesmo Cristo que esteve aqui, Ele virá pessoalmente. Iremos reconhecê-lo pela sua fisionomia. A tonalidade da sua voz será a mesma. Virá ao som de trombetas. A terra vai tremer. Este mundo estará em comoção. Os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Será o clímax da história. Será o momento decisivo. Você já fez a sua decisão ao lado de Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Ele? Você já testemunhou publicamente de que você ama Jesus e foi batizado? Se não, amigo, hoje é o dia. Entregue a sua vida a Jesus.
Hoje à noite, Ele está estendendo esse convite para você. Viva com Ele, ame-o de todo o coração, aguarde-o vindo nas nuvens do céu, porque de fato Ele é a nossa única esperança. Você não precisa ser enganado. Como Ele vai voltar de forma literal, visível, pessoal, com grande glória, será o clímax da história, será o momento decisivo. Se é o seu desejo encontrá-lo por ocasião da sua volta e subir com Ele, se é o seu desejo não ser enganado por nenhum falso Cristo, por nenhuma falsa vinda, se é o seu desejo ser salvo nesta noite, aí mesmo onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Ore comigo. Pai de amor, muito obrigado, porque Jesus prometeu voltar a este mundo. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos sermos enganados por nenhum falso Cristo, por nenhuma falsa vinda. Estes textos não são poéticos e nem são simbólicos. De fato, eles nos dizem aquilo que realmente vai acontecer. Jesus vai voltar. E se nesta noite, ó Deus, alguém que está me assistindo ainda não fez a sua entrega, que ele possa fazer. Se esta noite alguém em Piracicaba que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus e não foi batizado, que esta pessoa possa fazer isso esta noite, que esta pessoa em breve possa ser batizada. Se do outro lado do planeta, ou quem sabe em outro estado, aqui mesmo neste Brasil, ainda não fez a sua decisão, essa pessoa possa fazer. Que juntos possamos alimentar essa esperança, de que em breve possamos ver o nosso Cristo, o nosso Deus, a quem nós estamos aguardando. Ajuda-nos, ó Deus, ficarmos firmes nessas promessas e que elas em breve possam se cumprir em nossas vidas. Que todas essas verdades a respeito da vinda de Cristo em breve sejam uma realidade em nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos verdadeiros fiéis. Em o nome de nosso Senhor, deste mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, neste mesmo horário, nós estaremos juntos. Até lá.